estamos aqui no nosso primeiro podcast, Pode Café. Bom dia para você que está nos assistindo. Você acordou de bem com a vida, sabadão, fez o seu chazinho, bebeu sua água. Aqui a gente está com o Pode Café. Vamos servir aqui para o nosso pastor, nosso convidado dessa manhã. Eu, como não sou do time do café, vou tomar uma aguinha, mas o pastor vai tomar seu café com leite. 2000 anos depois. Como que foi a sua chamada para o pastoreio? Como que foi receber? Como o senhor chegou nesse momento? Né? Como foi o seu chamado para o ministério de pastor? Paz do Senhor a todos que estão aí participando desse bate-papo, dessa palestra. É uma honra muito grande estar aqui juntamente com a juventude da nossa igreja que está envolvida. E o ministério é que nem o tema que vocês adotou, né? É uma pérola de grande preço. Uma pérola, ela não é formada em 24 horas, demora-se anos e dessa forma é o ministério. E na carreira ministerial a gente vê muitas coisas acontecendo e nem toda pérola que acontece, ela se vira uma joia de grande valor. Mas, dessa forma, é o ministério também, né? Cada dia você vai aprendendo, vai adquirindo experiência e, pela misericórdia de Deus, a gente está aqui. Sabemos que não é fácil, esses anos têm passado, cada ano que passa, a gente vai adquirindo experiência nova no ministério, trabalhando para o Senhor nosso Deus. E importante é isso, estar fazendo a vontade do Senhor nosso Deus. E pode falar um pouquinho assim, como que aconteceu? Você almejava ser pastor? Era um projeto seu de juventude ou não? Como que aconteceu? Conta pra nós. Eu sou nova mesmo aqui na igreja, assim, e tudo, não sei a sua história como pastor. Como que foi, que ano que foi? Eu creio sim que é um projeto de Deus em desenvolvimento, o ministério. E eu creio que eu sou resposta de oração da minha avó. A gente é nascido em um berço evangélico, passamos todas as fases na igreja, desde a apresentação, criança, adolescente, jovem. E então, como eu disse, resposta de oração da minha avó, porque ela foi uma pessoa que foi muito fiel a Deus e orava, né, para que os netos fossem alguém, mas a gente nunca teve desejo assim de querer ser um pastor, não. A gente sempre trabalhou para ser um músico, servindo ao Senhor nosso Deus, mas sempre Deus usando alguém para falar conosco do que Ele tinha para nós. Então, o que Deus, eu costumo até dizer, que o que Deus tem para nós, talvez é muito mais daquilo que nós pensamos ou esperamos. Então, se você é um projeto de Deus que está em desenvolvimento, quando nós olhamos para a Bíblia vai falar de Moisés, que falou que não sabia nem falar. A Bíblia vai falar de Jeremias, que dá desculpa que era uma criança. E dessa forma também sou eu, assim, sempre gostei muito da igreja, do Ministério da Música, vivi todas as fases da minha vida na igreja, mas nunca tive essa ambição de querer ser pastor, mas o que Deus tem preparado para nós, só Ele sabe. O senhor já faz parte também da missão, não foi? Então, outra parte que eu trabalhei bastante foi com o departamento de missão. Uma certa feita, alguém profetizou para mim e falou que eu estaria trabalhando na área de missão. E eu, no momento, já fiquei preocupado, achei que eu estaria indo para outros países fora do Brasil, ou mesmo no Brasil, que tem dificuldade, principalmente na área financeira, mas a gente pode trabalhar na igreja, fazendo a obra missionária. A obra missionária é um trabalho que é muito importante e que você se torna um canal para abençoar outras vidas. Então, a maior parte da minha vida na igreja foi eu trabalhei mais ou menos entre tudo, aí uns
19, 20 anos no departamento de missões, em São Paulo, quando morava em Mojimirim, aqui também no campo de Paranaíba, e é um trabalho que é gratificante. Gratificante, né? E faz quanto tempo que o senhor é pastor? Que eu sou pastor faz uns 7 anos. 7 anos. Então, pegar assim, toda a trajetória é pouco tempo, né? Assim, e já tem sido bem... Então, é pouco tempo em termos de pastor, porque talvez é como vocês que estão iniciando. Deus, Ele nos dá oportunidade para nós estar aprendendo na obra do Senhor nosso Deus. Como a juventude aqui realizou esses trabalhos esses dias, e aí vocês tiveram a oportunidade de estar dirigindo o culto, tudo. Que foi, ó, tenso, choramos muito. Foi da mesma forma a gente como pastor. Quando eu dirigia o departamento de missões, a gente, tipo assim, eu costumo dizer que funciona assim na igreja. O pastor responsável, ele está na frente de todos os departamentos, mas ele não consegue fazer tudo sozinho. Então, ele vai usar aquelas pessoas que se destacam, que tem um chamado, para estar ali ajudando. Então, aquela pessoa, ela é um pastor daquele departamento, né? E é uma pessoa que o pastor vai confiar, e uma pessoa que tem que falar a língua do pastor. Então, o que eu quero dizer, na minha época que eu trabalhei 14 anos como diácono, e nessa época eu ajudei a dirigir ponto de pregação, né? Não era uma congregação, mas um ponto de pregação, programa de rádio, missão, ajudei a reger coral, ajudei a reger banda. Então, tipo assim, é tudo departamento que, tipo assim, não é como você dirigir uma igreja, que é todos os departamentos que você tem que responder. Mas aí, gente, agora olhando assim, Deus estava preparando, porque sabia que o senhor ia chegar nesse ponto de pastoreio, porque tá na frente de cada trabalho desse, você tinha que ter uma confiança do pastor que era seu pastor na época. Essa forma aí, é igual eu falo, né? E alguém falava para mim também que nós éramos os pastores da futura geração. Então a gente vai passando por departamento e vai aprendendo. O João trabalhou no departamento dos adolescentes, agora está aí com o jovem. Então as oportunidades elas vão surgindo, e isso daí, as oportunidades, ela surge e você tem que agarrar ela, né, e como fosse a última oportunidade que você tem. E uma coisa que eu assim, aconselho os obreiros, o que vale muito é a nossa fidelidade, principalmente a Deus, né? A Deus, e Deus vai te surpreender, né, com aquilo que Ele tem para nós. Então, como pastor na frente de congregação, faz que eu fui consagrado a pastor e que eu estou pastoreando mesmo em frente de congregação, não faz 5 anos e 6 meses, mas que eu fui consagrado a pastor faz uns 7 anos. Então, só que essa vida toda, 54 anos, é toda de aprendizagem na igreja. Então, na frente de departamento, e Deus sempre, pela sua misericórdia, tem nos honrado. Então, na frente de trabalho mesmo, são esse tempo. Como pastor 7 anos, em frente dessa congregação, a congregação aqui de Aparecida do Centro, é a primeira em termos de congregação que a gente está na frente do trabalho. Mas na frente de muitos departamentos da igreja, acho que eu já cantei até nas irmãs do Circo de Oração, ajudando a fazer a voz. Pastor, a gente que é obreiro, a gente sabe que o grande peso que é a chamada, né? E a relação, a família e essa chamada, como que foi com o senhor? A família apoiou, a família abraçou sua chamada, ou no começo teve algumas... Teve que se adaptar. Se adaptar algumas coisas, foi tranquilo? Então, em termos de família, para mim até que foi fácil, porque a chamada do pai não é a chamada do filho, a chamada do esposo não é a chamada da esposa, mas para mim se tornou fácil porque quando a gente começou principalmente a dirigir igreja, as minhas filhas já eram casadas, né? E a minha esposa, ela
gosta também de estar fazendo a obra do Senhor nosso Deus, tem uma chamada. Então, quando a esposa ela tem um chamado também, e com certeza se torna muito mais fácil para a esposa. Já se torna assim, se a esposa tiver chamada, já se torna assim praticamente uns 50% para o pastor fazer, porque a esposa ela complementa o outro 50%. Então, nessa parte eu não tive dificuldade para estar assumindo, para estar realizando, porque ela gosta. E as minhas filhas já eram casadas, então, tipo assim, elas não interviu nada na minha chamada. Porque, como a gente começou aqui no início, falando de missão. Missão é complicado porque talvez o pai tem uma chamada, mas a esposa não tem, os filhos não têm. E o pai vai para o campo missionário e chega lá e ele começa a passar muitas das vezes por dificuldade e o filho não entende, aí cria uma revolta, né, na família, por não compreender a chamada do pai que está pagando um preço ali. Mas para mim, graças a Deus, é bênção, que a minha esposa, ela é uma bênção de Deus na minha vida. Verdadeiro significado de companheirismo, né? Então, ela gosta de fazer a obra do Senhor nosso Deus, desgasta o tempo dela tudo fazendo a obra, então, para mim, eu tenho bastante facilidade por isso. Glória a Deus, a gente pode ver isso quando se trata de cuidado, né? Eu lembro comigo, vocês dois foram exemplos de pastores que eu não tive, de cuidado, de carinho, eu mesmo afastada, minha mãe vindo na igreja, o Senhor sempre dando aquela atenção, a pastora sempre dando aquela atenção, que é um ponto assim que chama muito a atenção de quem está recebendo, porque é um diferencial. E esse diferencial a gente percebe tanto em você quanto na pastora Dita, que é diferente. A gente vê assim, que foi uma preparação, você contando, Deus preparou vocês e o momento certo para levantar, porque sabia que almas precisariam desse cuidado, né? Pessoas que estavam feridas, que ia precisar desse cuidado, de tirar de vocês pérolas, que seriam hoje tantas pessoas que estão na igreja, né, João? Sim. E a gente vê, né, o cuidado com o pastor. Eu sempre digo, né, que eu nunca vi um pastor tá em tudo, né? Tá na missão rural, tá, vai à fazenda, volta, vai... Né? Isso eu admiro do pastor, essa preocupação está em todos os lugares, apoiar todo o departamento. A gente vê isso muito no pastor. Também na esposa, na pastora Dita, né? A gente vê que eles são pastores que sempre estão juntos, né? Eu acho isso muito bonito e muito interessante. Mas uma pergunta também que eu queria fazer aqui, a gente sabe que a obra não é fácil, o chamado não é fácil. Em algum momento da vida do senhor, na dificuldade, o senhor duvidou das promessas de Deus, duvidou do chamado? Teve isso, teve... Isso daí, João, é um negócio assim que talvez tem gente que acredita mais no chamado da gente do que a gente. Como na fala da irmã Renata, ela falou que na igreja chega pessoas feridas, né? E qual que é a função do pastor? É curar as feridas, né? É sarar as feridas, tentar ajudar. E por que muitas pessoas, assim, principalmente companheiros, pastores, talvez ele não dá muito certo. Por quê? Porque a pessoa chega ferida e aí, em vez dele sarar as feridas, ele vai fazer a pessoa ter, como você disse, machuca mais. Então, tipo assim... Vai decapitando partes de adversário, vai chamar então, fora. tipo assim, a gente, devido assim, a esse negócio de duvidar da chamada, já teve vezes, porque nós somos seres humanos, e os seres humanos, talvez, muitas das vezes você olha para a sua incapacidade, para a sua inferioridade, e talvez você, assim, começa até quase que duvidar das promessas de Deus. Mas em momentos que a gente duvidou, Deus usou alguém assim, já teve uma certa feita que eu me lembro, assim, por isso que eu valorizo muito aquele culto que talvez a pessoa não quer ir, porque o irmão fulano vai pregar, mas ali é Deus que vai falar da mesma forma, Ele vai usar pessoas, né, e
eu me lembro uma certa feita que eu estava assim, pensa quando você está ferido, magoado, desanimado, e aí um culto também, um culto de quinta-feira, que não era um culto bem frequentado, mas eu fui assim mesmo desanimado, e naquela noite Deus falou comigo poderosamente, assim, falando de coisas que estaria acontecendo hoje, né, usando uma pessoa que a gente nunca viu. Então, Deus, ele sempre confirma aquele que ele chama. Talvez a gente pense que está demorando, como Abraão, né? nunca vai acontecer, talvez você pensa, mas Deus é fiel. E igual eu falei aqui, vamos supor, eu passei aproximadamente entre cooperador e diácono da igreja uns 20 anos, entre esse período. E depois entre presbítero e evangelista e pastor, eu creio que mais ou menos aí uns 5, 6 anos aconteceu tudo isso daí. Então, tipo assim, o que Deus prometeu, ele vai cumprir na hora certa e vai também, talvez, te preparar. Se você não ficar preparado, é porque você mesmo correu. Então, tipo assim, em desistir, não, nunca corri desafio, mas talvez assim, não acreditar tanto naquelas profecias que os outros diziam para mim, mas Deus é fiel, se Ele prometeu. Usando esse contexto assim que a gente está falando sobre, né, Deus falar tudo, nesse período assim, você pode falar para nós uma experiência de você aqui, o Senhor usou para me levar num crescimento espiritual que eu não almejava alcançar e Deus fez eu alcançar e foi marcante para o Senhor. Tem algum assim que você pode falar para nós? Então, como você... eu gosto muito de falar dessa parte de missão, porque eu vivi praticamente 20 anos na frente do departamento de missão. Então, tipo assim, a gente tem muitas experiências de missão, que uma experiência que eu tive, a gente estava diante do departamento de missão e a gente ia realizar um grande evento de missão. E aqueles dias Deus me incomodou assim, de todas as formas. Eu tinha tirado um carro zero e eu estava muito apegado com bem material, assim, com aquele carro, meu primeiro carro zero, não tinha tirado nem os plásticos do banco. E aí Deus me incomodou para mim estar fazendo uma visita na obra missionária. E aí eu procurei um amigo meu que era secretário de missão das congregações, era o diretor-geral de missão do campo, e convidei esse amigo para estar indo junto comigo. E ele se propôs o carro dele também, porque a região que nós ia era um lugar muito ruim, não tinha asfalto, não tinha ponte, um lugar, a região toda, estrada de terra, e no outro estado aqui do Brasil, muito longe. E foi uma coisa assim tão de Deus, assim, que marcou no ministério, no meu ministério, que acrescentou bastante, que quando a gente foi nesse lugar, o irmão tinha um carro, e o carro dele era um Ipanema, e eu era mecânico da Chevrolet, era líder de setor, tinha curso de injeção eletrônica, freio ABS, entendia tudo daquele carro, mexia nele direto. E o carro, ele pegou um defeito que o carro parava na rua, ninguém fazia funcionar. E tipo assim, porque eu estava apegado a bens material também. E aí, foram se passando os dias e eu fui ficando com medo de estar indo com aquele carro. Aí eu coloquei o meu carro novo para ir, né? O meu carro que era zero, lá para o sertão onde nós foi. E aí, chegando lá, tipo assim, acho que Deus estava me testando para ver se o meu coração estava ali nos bens materiais. Quando chegou lá, aí Deus providenciou tudo, outros carros lá para nós estar indo para a área. Mas o que eu quero dizer com isso? Quando a gente chegou nesse determinado lugar que foi, assim, a forma que Deus trabalha na vida da gente, a gente não consegue entender. Então eu estava orando para ir conhecer o campo missionário, e o pastor, num lugar muito pobre, mas pobre mesmo, o pastor tinha várias igrejas que ele tinha começado a construir, levantado a construção, e não conseguia cobrir. E eu fui lá para conhecer, e isso faltava uns 3 meses para nós estar realizando o nosso congresso de missão. E eu cheguei nessa região, tipo assim, não sabia que era todo um trabalhar de Deus ali, Deus me usando para mim ser canal de bênção para abençoar aquela região. Tipo assim, não que eu tivesse
dinheiro ali. O pastor daquele lugar, ele era um homem muito usado por Deus, um homem abençoado, um homem mesmo assim, de Deus mesmo, que fazia a diferença naquilo que ele fazia, servindo ao Senhor nosso Deus. E ele estava orando há muito tempo para Deus estar enviando uns grandes empresários ali naquela região ali para estar abençoando a obra, porque ele queria terminar as construções que ele tinha iniciado e não tinha condição financeira. E nós chegamos ali e aí ficamos os dias que tinha que ficar ali trabalhando, conhecendo a obra missionária. E aí eu perguntei para o irmão que era o nosso missionário, eu falei, o pastor aí, ele prega tudo, ele falou, não, pode convidar ele, que ele vai estar pregando no congresso. Vocês é homem de Deus, usado por Deus. E o pessoal lá era muito brincalhão, falou até assim, ele é pessoa assim que arranca capeta até debaixo da unha. E aí eu convidei ele, eu não sabia que eu estava sendo um canal de bênção na vida dele, assim, era uma forma de Deus trabalhar. Aí ele foi pregar no nosso congresso, o pastor de lá, e Deus abriu a porta para ele de uma forma tão grande assim que foi coisa que até nós ficou surpreendido em termos de... A igreja trocou o carro dele, mandamos dinheiro para ele terminar as 3 congregações, ele recebeu doação de muitos material para ajudar ali a região que ele estava pobre. Então, tipo assim, o que a gente fez? A gente só foi lá. Então, nós podemos ser canal de bênção para abençoar. Quem vai fazer a obra é Deus, muitas das vezes. Então, tipo assim, aí depois ele ficou muito amigo nosso, de dentro da nossa casa. A gente ajudou ele de uma forma bem maior. E aí, tipo assim, aí depois ele contando e a gente não sabia. E ele falou, né, que a gente foi lá e ele esperando que chegasse lá uns grandes, menos 5 empresários de São Paulo para estar ajudando ele, empresário que tivesse muitos recursos. E o que a gente fez? A gente só foi lá, o resto quem fez foi Deus. E ele fez um trabalho tão grande lá, que ele foi reconhecido pela prefeitura, tudo, porque a gente, depois que veio embora, a gente mandou de carreta, de caminhão, de roupa lá para o local. Mandamos muito leite, que o lugar era muito pobre, remédio. Então, ajudamos ele a terminar. Na época, a igreja ajudou a trocar o carro dele. Então, tipo assim, aí ele contando para mim depois, falou, rapaz, eu estava esperando uns grandes empresários aqui, chegou você e o seu companheiro aí, rapaz, eu falei, mas é esse, senhor, que o senhor vai... Então, tipo assim, você pode ser um canal de bênção para abençoar outras pessoas, igual, tipo assim, nós temos experiência recente aqui, em termos de obra missionária. O pastor Matambo, nessa última vinda ao Brasil, ele falou para mim em casa ali da necessidade de estar comprando mais um terreno lá. Por quê? Porque na África não é igual aqui. Então talvez os irmãos cedem um espaço para eles construir lá, depois se arrepende de ter dado e toma. Então ele está comprando os terrenos e construindo as igrejas. Então a gente falou num culto aí de quarta-feira, a gente conseguiu abençoar ele e comprar um terreno lá. Então, tipo assim, nós podemos ser um canal de bênção, Deus vai te abençoar, Deus vai fazer prosperar. E tipo assim, depois que eu fiz esse sacrifício de estar indo com o meu carro que era novo, e Deus, creio que viu o desejo do meu coração, que não era estar apegado aos bens material, graças a Deus, sempre assim, Deus tem nos dado carro novo, então Deus tem feito prosperar. Por quê? Porque a gente prioriza a obra de Deus. Então, onde realmente o coração está, Deus vem e recompensa com aquilo que... Então é todo um trabalhar de Deus, é igual a gente falou, que é uma vida de renúncia. Tem hora que o coração de pastor, assim, só ele consegue entender. Por quê? Porque muitas das vezes você é convidado para estar num velório. Lá no velório, tudo. Aí daqui a pouco você é convidado para estar no aniversário. Lá no velório, você tem que chorar com os que choram. E no aniversário você tem que se alegrar com os que se alegram. Muitas das vezes a sua mente chega lá, talvez se você não prestar atenção, você vai falar, não, eu estou feliz aqui, você está feliz no velório, você tem
que ali, então, tipo assim, o coração de pastor é cheio dessas emoções, né? Emoções. E haja coração, né, É. pastor? Haja coração para tudo isso. Mas é muito bom ter ouvido o Senhor um pouquinho conhecido, né? Porque acho que, assim como eu, muitas pessoas não conheciam a sua trajetória até chegar como pastor, né? E conhecer um pouquinho mais do Senhor, a gente se alegra e cria mais admiração. Para mim, a prosa. Tá bom, pode. Isso aí, E a gente colocou o nome do nosso primeiro episódio como a Pérola de Grande Preço, porque eu acredito que o pastoreio é isso. É uma pérola de grande preço, porque cuidar de tantas pessoas e querer o bem de tantas pessoas, se preocupar, orar. Eu sei que eu sou uma dessas pessoas que dá um pouquinho assim de trabalho às vezes, né? Chama o pastor e fala, vem pastor, né? E tudo. E saber que o que a gente faz aqui ainda seria pouco, uma homenagem, chamar o Senhor para uma entrevista, tudo seria pouco ainda pelo tanto que o Senhor faz. Mas acreditamos que cada pérola que está sendo colhida aqui são joias preciosas que estão sendo levadas aos céus. E mediante isso a gente sabe que as ostras elas não morrem no processo, quando elas são feridas, produzem a pérola, né? E são garantidas grandes joias. E assim também no pastoreio, né? Tem momentos de dores, de tristeza, de feridas, né? Momentos difíceis, mas depois vem o Senhor e responde em orações. Eu acredito que o Senhor tem grandes respostas de orações do Senhor dentro da casa. Uma alma se rendendo em cultos, igual ontem a gente teve um culto maravilhoso, né? Eu gostaria assim que o Senhor desse um conselho para pessoas que chegam no momento de ser ostra, que é machucada, ferida, saber e que o Senhor pode falar para essas pessoas não desistir nesse processo, o que elas precisam fazer para se manter firme e crer nessa pérola do amanhã. Então, tudo que a gente faz para Deus de coração é gratificante, né? E eu creio, assim, que é isso que faz a diferença do chamado, né? Porque quando você tem um chamado de Deus, a gente vê outras pessoas que também têm um chamado, aquilo que para outras pessoas talvez é sofrimento, para você é gratificante, né? É gratificante. E eu acho assim que eu sou tão grato a Deus por Ele ter me dado a oportunidade de trabalhar para Ele, né? De estar diante de um povo fiel, zeloso, de boas obras, e nada pode trocar, né, aquilo que Deus tem preparado para mim, para você. Muitas das vezes, assim, muitas pessoas querem fazer a obra do Senhor nosso Deus esperando uma recompensa terrena, e talvez essa recompensa traz frustração. Por quê? Porque a pessoa quer que o homem vê, quer que massageie o seu ego, então, e muitas das vezes são tantas coisas que acontecem. Vamos supor, o pastor, talvez num domingo, que a igreja está cheia, ele vê algum irmão que talvez sumiu, ele quer correr, ele quer ali estar conversando com aquela pessoa, e muitas das vezes, por ele estar tão focado para não deixar aquela pessoa ir embora, para estar ali vendo o que está acontecendo, ele passa até por alguém, não que ele queira, e ele não consegue cumprimentar a pessoa, não consegue conversar, e muitas pessoas não conseguem entender, né? Falar, o pastor não me vê, o pastor... Então, a gente tem que fazer a obra do Senhor, fazer esperando receber no céu e esperando receber a recompensa do Senhor nosso Deus, né? Porque para nós que somos obreiros é gratificante, assim, você estar na frente de um povo especial, principalmente igual o povo da nossa igreja aqui de Aparecida, que é um povo diferenciado. A gente tem andado e a gente tem vivência, a gente conhece vários estados, conhece vários países, e vê que o povo aqui de Aparecida é um povo diferenciado, um povo que a gente aprendeu a amar. E tipo assim, a tristeza nossa é quando
né, alguém não conhece, não consegue reconhecer aquilo que Deus tem para ele, né? Porque o pastor muitas das vezes não tem muito para oferecer e a pessoa não conhece, não consegue reconhecer aquilo que Deus tem para ele. Então, o conselho, igual você falou, que eu tenho como pastor, é você fazer as coisas, né? Principalmente aqueles que estão liderando, acreditar nos projetos de Deus, nos planos de Deus, naquilo que Deus tem para você. E talvez, muitas das vezes, a gente, principalmente pastor, eles escutam tantas profecias, e como que eu consigo, assim, acreditar que uma profecia é de Deus? Quando aquilo lá é confirmado por várias pessoas. Então, é Deus que está falando, porque Deus falou. Tem muita gente, assim, talvez falou uma coisa que, até pelo momento de emoção dele, e falou algo, e é uma coisa que talvez Deus nem falou. Se Deus falou, ele vai usar outras pessoas para sempre estar confirmando. Então, eu acredito assim, comigo tem acontecido assim. Deus, o que está acontecendo comigo hoje, Deus já falou muitas outras vezes. Então, a gente é feliz. E para você, assim, que muitas das vezes está até desanimado, né? O pastor Orlando, ele adotou uma frase que fala que Deus não deve nada para ninguém. Deus não deve, Deus é fiel. E tudo aquilo que a gente faz para Deus, porque muitas das vezes nós estávamos estudando na escola domingo passado, e a imagem que eles usou na escola bíblica dominical foi uma pessoa tirando a máscara. E quando nós tiramos a máscara, vai mostrar a verdadeira face que nós temos, né? Então não adianta a gente querer fazer para agradar o homem, para satisfazer o homem, não. Se você fazer para Deus, Deus é fiel, e de repente você fala, Deus, nunca acontece igual Abraão, né? Quantos anos ele esperou o filho da promessa? E na hora certa, Deus ele vai te honrar e vai colocar num lugar, tipo assim, que você nunca esperou que você ia chegar lá. E não é pela sua capacidade, foi Deus que mudou o quadro. Então, a gente é feliz por estar trabalhando por Deus, e é uma vida de renúncia, onde você deixa família, pai, mãe, né? E cada dia você vai tendo uma experiência com Deus, e talvez tem perca, mas o Espírito Santo conforta os nossos corações e nos dá força para continuar caminhando. Amém. Amém. A gente quer agradecer por esse momento, por deixar esse tempinho pra gente, do seu tempo, que deve ser muito corrido, que pastor é chamado para todos os lados, né? É difícil achar uma vaga na agenda do pastor. E aqui está no nosso primeiro episódio, né? Da turma da célula Kairos, e do nosso Pó de Café. Pó de café, né? Com muita fé, com muita alegria e com muito medinho também, um pouquinho assim, só um pouquinho, mas Deus é fiel. E agradecemos muito pela sua presença, pela oportunidade de estar conversando conosco. E é nóis, Kairos. Nós, Kairos, eu também quero agradecer ao pastor, e eu quero desejar a você um ministério abençoado, né? Eu acompanhei a chegada do pastor, né? Ele chegando aqui, a Renata também não viu isso, né, Renata? Não vi. Mas eu vi a chegada, e a gente vê, a gente que é obreiro, a gente observa o tanto que Deus tem capacitado o pastor, né? Capacitado, e a gente vê Deus na vida do pastor. E é interessante quando a gente olha para o pastor e vê Deus na vida dele, né? E eu sempre olho a maneira que o pastor se comporta, como que ele reage aos conflitos da igreja. A gente observa as pessoas, né? E eu vejo um grande homem de Deus, né? A família do pastor, Isso. a forma, você não vê ele sozinho, a irmã dele sempre está junto, a família perto, né? Eu acho interessante isso, os filhos perto, os netos perto. Isso é exemplo para nós, né, Renata? Isso. Porque além tem pastores que assumem o ministério e abandonam a família. Eles não veem isso do pastor. Cuidado com isso. Isso é exemplo para nós, pastor. E ter você como pastor, isso é bênção para nós. E eu creio que, não sei, para mim, é um homem de referência, sabe? Tenho referência como pastor. E não sei se para a Renata e para quem está nos assistindo aí. Eu creio que às vezes o Senhor foi uma bênção na nossa vida, né? Estou muito feliz de ter ouvido o Senhor e ter algumas coisas que eu não sabia. E
passei a saber hoje, né? Hoje. E isso me faz mais admirar o senhor como pastor, né? Isso. É uma coisa que eu acho muito interessante que poucas pessoas podem ter observado, todo mundo, que ele tem algo assim muito diferente. Que cada vez que acaba o culto, vai ele e a pastora lá pra frente pra tentar cumprimentar todo mundo. Todo mundo. Isso é E muito que a interessante. pandemia teve que parar isso, né? Que não podia estar por casa, não, nem nada. E eu vi que vocês começaram a voltar a fazer isso de novo. E é uma coisa muito bonita, que é um diferencial, que é do pastor Enéas e da pastora Rita. Não tem outras pessoas que fazem. E isso é muito bom, muito bom. E a gente só tem a agradecer. Muito obrigada, pastor. Obrigado eu por esse espaço cedido, igual você falou, talvez é corrido mesmo, mas eu estou feliz de poder estar aqui com vocês nesse bate-papo e falando das coisas de Deus, né? Porque eu creio assim que é bom você falar, muitas das vezes a pessoa não conhece, né, Verdade. a história, o legado por onde você passou, e muitas das vezes tem pessoa também que fala até demais, né? Ele praticamente assim não fez nada ainda para Deus e acha que já fez muito, né? Então, tipo assim, o que a gente faz é para que a gente desapareça, que o nome de Deus seja glorificado. Mas eu estou feliz de poder estar aqui nesse bate-papo com vocês, tomando esse café, que Deus abençoe e que a gente cresça o João, que é um jovem que tem um chamado, que Deus possa estar fazendo com ele também, que ele... os tempos vão passar, né, irmão? Como eu não acreditava quando alguém falava para mim, ó, vocês serão os futuros pastores, as futuras dirigentes do círculo de oração, e a gente pensava que isso nunca ia acontecer com a gente, né? Mas Deus é fiel e aquilo que foi colocado principalmente na mão de vocês, né, lá em Eclesiastes, né, o sábio Salomão vai falar sobre essa força do jovem, né? Lá em Eclesiastes capítulo 2 e versículo 1. Então desgasta essa força que o Senhor Deus tem dado para vocês na obra do Senhor nosso Deus, vai ser gratificante. Vocês vão ter experiência na casa do Senhor nosso Deus. Eu louvo a Deus por ter dedicado a minha vida inteira para Deus. Deus me deu esposa fiel, me deu filhos, me deu muito mais daquilo que eu esperava. Então eu louvo ao Senhor nosso Deus por tudo quanto Ele tem feito e por vocês também que estão aí, né, iniciando no ministério, tem uma carreira toda, tem toda a força hoje as pessoas, os dias que vocês estão vivendo, tem várias ferramentas, né, que pode usar para pregar a palavra de Deus, como nós estamos usando aqui nessa noite. Então a minha palavra é gratidão por esse espaço cedido para a gente estar aqui, né, conversando e que nós possamos fazer a diferença servindo ao Senhor nosso Deus, porque a gente entregou a vida na mão dele e ele está contando conosco, né? Eu quero, assim, o desejo do meu coração sempre foi de fazer a diferença servindo o Senhor nosso Deus, e as oportunidades que Ele tem me dado, a gente tem agarrado e tem procurado assim, ser exemplo e deixar um legado também, quando a gente foi embora, ter deixado alguma coisa, mas que alguém possa lembrar da gente, mas lembrar assim com um gesto também de gratidão ao Senhor nosso Deus. Então, esse é o desejo do nosso coração, que Deus abençoe vocês, todos os nossos jovens. Talvez, tipo assim, se a gente, talvez alguma coisa a gente pega meio pesada, porque quer ver vocês crescer cada dia, melhorar, e a gente vai conseguir as coisas fazendo a obra do Senhor nosso Deus pela nossa fidelidade, servindo a Ele. Que Deus abençoe todos os nossos irmãos. Obrigado por esse espaço. Muito obrigada, muito obrigada. E agradecemos aqui, espero que todos tenham gostado. Agradeço ao conjunto de jovens guerreiros da paz por esse novo projeto e confiado a nós, da Célula Cainós, esse Pode Café com vocês. Deus abençoe e aguarde os próximos episódios, que será uma bênção, sendo preparado com lindíssimas mulheres, jovens e também temas que serão diferença na sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos e
Nós Cairós.